Ah, o seguinte, coloca na velocidade que quiser, comenta, compartilha, aperta o botão do gostei, se inscreva-se. Raul. Recomendo Boteando com a História, melhor fonte de conhecimento sobre bots e outros esportes de combate. Raul, bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Seguinte, fazendo uma luta de Andy Ruiz Jr., o Destruidor, contra Thor Hammer. Seguinte, falar um pouquinho sobre Andy Ruiz. Cara, eu gosto muito dele, Eu acho o cara muito interessante. Eu fui ver o quão longo foi essa luta. Nascido em 11 de setembro de 89, é um boxeador mexicano-americano. O que acontece? Ele nasceu nos Estados Unidos, contudo, reconhecido como cidadão mexicano, todo filho ou filha de pais mexicanos. Se os pais nasceram em território mexicano, seja o pai, seja a mãe, e nasceu em outro país, você é um cidadão mexicano. Sobretudo, é importante falar que comumente os lutadores que nascem nos Estados Unidos, mas sem parentes mexicanos, normalmente eles estudaram uma escola mexicana de boxe. É uma coisa interessante, ele é o ex-campeão unificado dos pesos pesados, sendo que ele é o primeiro lutador da história do México campeão peso pesado. Ele é o primeiro. E eu vou ser sincero, eu não tenho perspectiva de encontrar posteriormente um outro. Porque o que acontece? A gente tem que pensar o seguinte: os lutadores que são mexicanos, normalmente eles têm um estilo que é favorecido quando eles são classes. Ô Lilica, tu subiu? Classes baixas ou altas. Sobe, neném, pode subir. Ele conquistou o título WBA, WBO e com uma luta ele conseguiu unificar também o BF. Seus pais emigraram do México para os Estados Unidos. Blá, blá, blá. Era dono de uma equipe, a academia de boxe Mexicali, que era usado pelo campeão peso-pena Jorge Paes. Um ator, artista cênico, pregador religioso e ex-boxeador profissional, sendo campeão mundial. Ele explicou que seu apelido Destruidor foi adquirido antes de começar o boxe, porque quando era criança estava sempre destruindo as coisas. Ele tem um histórico respeitado no boxe amador de 110 combates, sendo que uma eu acho que enfrentou Alexander Usyk. Obviamente perdeu, mas 65 lutas, inclui 2 medalhas de ouro nacionais júnior mexicanos e um título campeão mundial da Ringside. Puta merda. Também representou o México em 2 torneios olímpicos de Pequim em 2008, perdendo para os eventuais campeões olímpicos Roberto Afonso, cubano, e Oscar Rivas, colombiano, na primeira e na segunda eliminatória. Os pais dele nasceram no México, tornando-o elegível para representar o país do México. Cara, ele teve Fred Roach como corner contra o ex-campeão dos pesos pesados do UFC. Putz, grila, maluco. Apesar de eu não lembrar quem é esse cara, tudo bem. Ruiz lutou principalmente contra oponentes experientes do início da carreira, mas nocauteou 2 estrelas amadoras em 2006. O campeão amador dos Estados Unidos, John T. Willis, e o campeão da Golden Groove, Thor Hammer, sendo o combate que eu vou trazer. O que acontece? Ele se tornou extremamente notável enfrentando. Antes ele já estava muito notável, mas ele pegou muito foco enfrentando Anthony Joshua. Muito notável. Aqui a gente fala subida na hierarquia, invicto, blá blá blá, lutou contra o campeão dos pesos pesados da WBO, sendo que pela primeira vez chegou a mais 10 rounds. Antes disso ele pegou... Quer saber? Vamos olhar por aqui. O
hoje em dia ele tá numa decadência, teve lesão na mão. O que acontece? Ele é lutador, na minha opinião, infelizmente, ele é um dos mais indisciplinados da história dos mais recentes campeões mundiais pesos pesados. Ruiz reside na Califórnia, se formou pela Imperial High School em 2007. Ruiz se considera americano e mexicano e identifica como ambas nacionalidades. América é um dos maiores países do mundo. Para mim, eu sou americano e mexicano. Eu moro aqui, me dói a maneira como muitas pessoas falam sobre os mexicanos com quais temos muito trabalho duro e dedicação. Sendo free, tanto em mexicano como em espanhol. Quer dizer, em inglês como em espanhol. Ele teve um empate contra Jeremy Miller. Cara, foi uma luta meio sofrida de assistir. A primeira conquista dele é o título WBO Intercontinental contra Joe Hanks. Ele ganhou o título da WBC campeão norte-americano, sendo que na luta seguinte ele mantém. Contra Joseph Parker, ele perde uma disputa pelo cinturão. Ele poderia ter tornado campeão mundial aqui, mas ele perdeu. Aí o que acontece? Ele tem uma chance e muito desacreditado, ele vence de Anthony Joshua. Sendo, cara, isso parou o mundo dos pesos pesados. Acharam que ele era só mais um. Ele venceu, ele perdeu posteriormente para Anthony Joshua. E depois lesão e também um pouco de displicência. Nunca mais alçou tão altos voos. Mas, cara, é um lutador muito importante. É um fenômeno e uma figura ímpar dos campeões mais recentes dos pesos pesados. Ele estava presente numa era que putz grila. Tinha 4 campeões que não brigavam entre si. Foi muita pessoa colocar dinheiro pra... No máximo teve a luta do Deontay Wilder contra Tyson Fury. Cara, com muito custo a luta saiu do papel. E o que acontece? Joseph Parker tinha um título da WBO. Foi engraçado que eu tava muito interessado eu comecei a pegar interesse dos pesos pesados mais ou menos nessa época. Anthony Joshua, ele pegou os títulos do Joseph Parker. Então ficou naquele momento muito destaque Anthony Joshua, Deontay Wilder, destaque, não necessariamente título, mas eram todos campeões. O Alexander Usyk, Deontay Wilder, Anthony Joshua, Tyson Fury. Ele teve ótimas lutas depois do Joseph Parker, não vou entrar nesse mérito. Sendo que, falando sobre Anthony Joshua, não vou nem falar sobre a sua conquista de medalha olímpica, que foi impressionante. Mas a gente vê aqui campeão da WBC em 2014. A internacional não. Commonwealth. Tornou campeão mundial aqui contra Carlos Martin 2016. Ele ganhou de Vladimir Klitschko, pegando a WBA e a IBO. Ninguém liga pra IBO, infelizmente. Aí o que acontece? Ele pega a WBO, depois ele perde tudo e dá muito título na mão do Andy Ruiz. Depois ele tentou pegar o cinturão do Alexander Usyk, se deu mal. Na verdade, o Alexander Usyk pegou o cinturão dele, tentou pegar de novo, mas aí deu merda. E perdeu para Daniel Dubois, sei lá como fala. Seguinte, dei muito background. Vamos pra luta.
está com luva preta e calção preto. Cara, os dois são muito rápidos de punho. Andy Ruiz no caso, com lutadores muito esculturalmente bem definidos, e ele não tendo essa preocupação de emagrecer, estar com um tanquinho, ele era muito desprezado, mas ele é conhecido sobretudo por ter um punho ridiculamente rápido para os pesos pesados. É muito dinâmico. Por favor. Eita. Opa! Oi, Lilica, sobe aqui. Vem. Vem, neném. Nossa. Cara, esse crunch foi bom. Sobe, bebê. Bebê, você não pode pesar no teclado. Ui! Lembrando que a luta se trata de pesos pesados, o pessoal tem uma mão extremamente perigosa. Às vezes um soco pode mudar tudo, tudo. Pera aí, vocês vão fazer besteira. Vocês sabem que as duas ficando na minha frente eu não consigo. Neném, para. Não consigo ver, né? Onde acho? Ui! Bom soco reto. Cara, sobretudo em questão de soco reto, eu acho Andy Ruiz um lutador muito bom. Boa movimentação do Thor. Cara, o soco do... O jab do Ruiz é um raio, filho. Né, Lilica? Opa! Putz, grila. Eita! Cara, esse Dohammer ele é muito sagaz na curta. Ambos lutadores muito bons, cara. Ui! Opa! Ficando descompromissado, filho. Nossa!
esse soco no clinch que o Thor tá fazendo. Tá querendo parar o primeiro soco do Andy. Interessante. Defensivamente aqui o Andy tá lento. Foi sagaz. Não pegou o primeiro, mas se posicionou para não levar o segundo. A caminho de não levar o segundo. Eita. Nossa. Ui. Caraca, impressionante. Eita. Cara, os dois estão sendo impressionantes. O pessoal poderia falar... não dá pra esperar muito. Ah, não é um título mundial, mas filho... o pessoal fala... ah, não é uma luta por nível mundial, blá blá blá, tititi, mas cara, na prática tu vê... é um cara que se tornou campeão mundial, que já era muito bom, tem um bom histórico contra o campeão Golden Gloves, que é um título extremamente respeitado dentro do ciclo olímpico americano. Então a carreira pregressa de ambos, sobretudo a carreira posterior do Andy Ruiz, já está uma boa luta. Oh, oh, oh. Nossa, cara, aqui Andy Ruiz tá mandando, filho. Oi, bebê. Foi, neném. Ui. Putz, grela. É, filho, agora Andy Ruiz tá mandando muito, cara. Thor tá muito lento e tá só levando. Cara, de verdade, do jeito que tá, o cara vai, mas vai levar uma encaixada daqui a pouco. Senão, próximo round no máximo, cara. Sobreviveu por mais um tempinho. Ué! Arregou. Arregou, meu Deus do céu, que horror, cara. Desistência. Desistência, filho, que isso? Cristiano. Tá bom, tudo bem.
Espero que vocês tenham gostado desse react. Fiquem pra análise. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar e apertar o botão no gostei. Raul.